Glória a Deus, aleluia. Estamos felizes por estarmos na casa de Deus, aleluia, glória a Deus. E eu tenho, meus amados, uma palavra do coração do Pai para o teu coração. Por isso, nessa noite, abra o teu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar, para que o Espírito Santo de Deus possa operar em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Jesus, Tu és maravilhoso, aleluia. Salmo 100, você que trouxe tua Bíblia, abaixa só um pouquinho o meu microfone, aleluia. Salmo 100, versículo 1, aumente só um pouquinho. Salmos 100, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor, meus amados. Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e sua verdade dura de geração em geração. Amém. Coloca o fundo musical para mim baixinho. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, meu Pai, nessa noite com poder e grande glória, em nome de Jesus, meu Pai. Amiga Espírito Santo, te convidamos a vir, meu Pai, e a ministrar os nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Que a nuvem de glória se faça presente, meu Pai. Repreendemos todas as artimanhas de Satanás, paralisamos todo o poder das trevas, e decretamos os céus abertos sobre a tua igreja, e decretamos, meu Pai, o avivamento nessa noite, aonde a minha voz, meu Pai, o Senhor chegar, meu Pai, o Senhor possa tocar, amigo Espírito Santo, o Senhor possa mover as águas, meu Pai, o Senhor possa trazer vida, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a tua igreja receba a tua plenitude e virtude nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Darabassuri mi cantarabassuri mi carabarabara. Ramanarabassuri mi cantarabassuri mi carabassuri mi carabaraba. Ramantarabassuri mi carabarabara. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença e unção, Pai. Tome teu lugar de honra, meu Pai. Tome teu lugar especial, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, igreja. Glória a Deus. Igreja de Jesus Cristo, dobre tua atenção. Nós estamos para, meus amados, termos parte com o Senhor nessa noite. Nós estamos para ceiar daqui a alguns poucos minutos. E a palavra do Senhor, meus amados, nos exorta para que toda vez que nós lembrarmos do sacrifício da cruz, nós cearmos como um ato memorial, o qual tem que, meus amados, estar impregnado em nossos corações, aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia! E as Escrituras nos dizem, meus amados, em Salmo 100, versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor, toda a terra, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. O apóstolo Tiago diz, meus amados, que aquele que está feliz, louve ao Senhor. E se eu disser para a igreja que nós temos, meus amados, toda a razão do mundo para louvarmos o Senhor,
Eu sei que muitos de nós aguardamos, meus amados, respostas de oração. Muitos de nós esperamos por uma providência, um milagre, mas nós já temos motivos de sobra para louvar e bendizer o nome de Jesus. Só que nós vivemos dias, igreja, onde muitas vezes nós, como igreja, não temos, meus amados, forças para servir a Jesus. Nos falta, meus amados, vida. Por que, igreja? Porque algo está desalinhado em nosso espírito. E a igreja, meus amados, está sempre cobrando por mais. Está chegando a Deus e sempre cobrando por mais. Nunca é o suficiente. Sempre lhe falta algo. E a igreja muitas vezes se encontra, meus amados, debaixo de uma busca intensa, não pela presença do Espírito Santo, não pela presença de Jesus Cristo, não pelos céus, mas, meus amados, por bens dessa terra, por coisas supérfluas, por promessas terrenas, e não sabemos, meus amados, muitas vezes dar a Jesus a tua devida recompensa, a tua devida honra. Me lembro de uma experiência extraordinária que eu tive com o Espírito Santo de Deus, meses atrás, aonde, meus amados, o Pai me dizia, em alto e em bom som, que os antigos servia e amava a Deus com alegria, com fervor em seus corações, por muito menos daquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. Vou dizer aqui, meus amados, em alto e em bom som para você entender. Talvez você não compreendeu a revelação. Talvez você não compreendeu o que o Espírito Santo de Deus disse. Irmão Gemiro, você é um amante da palavra do Senhor. Note o que o Espírito Santo de Deus me disse. Os antigos, querida missionária, a senhora já contemplou muitas vezes isso acontecendo em teu tempo. Os nossos pais, aqueles que vieram antes de nós, tinham muito menos, passava privações, necessidades. 50 anos atrás, para ter um carro, meus amados, era somente para quem realmente tinha boas condições financeiras. Hoje, pessoas simples e humildes têm um carro dentro de casa, tem um ar-condicionado em tua casa. Deus tem abençoado a nossa geração, os nossos dias, mas os antigos, os nossos pais, servia e adorava a Deus com fervor e alegria em seus corações, por muito menos do que nós temos, e eram felizes em servir, em honrar a Jesus Cristo, o Nazareno. E nós vivemos dias, igreja, onde o Pai se encontra abençoando a nação. Eu sei que, meus amados, há muito para ser feito em nossa nação, mas, meus amados, olha para mim. Uma boa parte de vocês tem ar-condicionado em tua casa. Uma boa parte de vocês tem um carro em tua garagem. Aquele que não tem carro tem condição para chamar um Uber e pegar na tua porta, para que você vá para o centro, para que você vá para o trabalho, para que você resolva as suas coisas. E muitas vezes, meus amados, nós encontramos nos dias de hoje dificuldade e obstáculos para nós servirmos a Jesus com dedicação, com fervor em nossos corações. Precisamos clamar, meus amados, a Jesus Cristo, para que Ele venha ministrar, meus amados, o gozo dos céus em nossos corações, de maneira que nós venhamos ter prazer, meus amados, em servir a Jesus.
em adorar a Jesus. As conversões nos dias de hoje já não é mais como antigamente, onde a pessoa entregava a tua vida para Jesus, e ele tinha prazer em renunciar ao pecado, ele tinha prazer, meus amados, em abrir mão dos embaraços dessa terra. Nos dias de hoje, mesmo pregando, mesmo ensinando, mesmo exortando, muitas vezes, meus amados, crentes, filhos de Deus, saem da porta para fora, e as obras não mudam. São as mesmas obras antigas, pecaminosas. Eu estava orando por essa mensagem, e o Espírito Santo de Deus, meus amados, me deu um vislumbre, uma revelação tão linda, acerca do princípio da gratidão. E o Pai começou a me mostrar na palavra do Senhor, aleluia, as inúmeras vezes em que Ele abençoou os teus filhos e filhas sobre essa terra. As inúmeras vezes que Jesus, meus amados, expressa o teu amor para conosco. Outrora o Pai conta, meus amados, uma parábola da dracma perdida. A dracma era, meus amados, um objeto de valor. E ali, meus amados, o Pai se encontrava procurando aquela dracma, que era um simbolismo dos filhos perdidos. Outra vez o Pai, meus amados, diz que as tuas ovelhas, pegando as ovelhas para ilustrar o teu amor, o reino dos céus é comparado a 100 ovelhas, que uma perdendo, Ele deixa as 99 num aprisco, e olha, meus amados, o tamanho do amor que Ele dá ao ser humano, que Ele dá aos teus filhos. Ele guarda as 99 e Ele vai atrás daquela que havia se perdido, dando importância, dando amor. E a todo momento na palavra do Senhor, meus amados, não somente nós encontramos o Pai abençoando filhos e filhas, mas trazendo parábolas, ilustrações, falando, meus amados, de forma simbólica, para, meus amados, de todas as maneiras expressar o amor dEle pelos teus filhos e filhas sobre essa terra, para demonstrar. E enquanto o Pai me mostrava vidas sendo abençoadas, o amor sendo demonstrado através de parábolas, meus amados, palavras simbólicas, aonde Ele sempre colocava o homem, meus amados, nas alturas. No Velho Testamento Ele nos compara com uma menina de teus olhos. Olha a importância que Ele nos dá. A todo momento sinalizando o teu amor e o teu carinho. E de repente o Pai me deu um vislumbre da cruz do Calvário, do sacrifício feito por nós. E o Pai, meus amados, ministrava em meu coração: ei, além, meus amados, das muitas bênçãos que nós continuamente recebemos, os livramentos, além, meus amados, das centenas e milhares de vidas as quais nós encontramos na palavra, registros de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, abençoadas, curadas, receberam milagres. A maior demonstração de amor, meus amados, foi a cruz do Calvário. Eu vejo o Pai dizendo: meu filho, eu não vou comparar vocês a uma dracma perdida, eu não irei comparar vocês à ovelha perdida que foi encontrada. Não vou demonstrar o meu amor através de coisas simbólicas, através de parábola. A partir de agora eu darei minha própria vida. A partir de agora eu entregarei minha própria vida por amor a todos vocês. E deixa eu te dizer uma verdade nessa noite, igreja. Talvez você disse com você mesmo: na hora que eu obter essa determinada bênção, eu glorificarei o meu Senhor, eu contarei o meu milagre. Talvez
Você disse para você mesmo: na hora que eu alcançar esse milagre, eu terei um milagre para testemunhar e para contar na presença de Deus. E eu te digo nessa noite, como homem de Deus, nós já temos, meus amados, um milagre extraordinário, não somente para testemunhar, não somente para contar, mas um motivo para nós todos os dias glorificar, meus amados, o santo nome de Jesus Cristo, que é o sacrifício da cruz, que nos deu o direito de termos nossos nomes escritos no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Mas em prática, em ação, muitas vezes nos falta, meus amados, a gratidão. Lucas 17, versículo 11. A palavra do Senhor diz que Jesus se encontra com 10 leprosos, os quais pararam de longe e começaram a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus libera uma palavra decretando cura sobre, meus amados, aqueles 10 leprosos, homens que estavam, meus amados, entre aspas, confinados à morte. Naquele tempo a lepra era como um câncer nos dias de hoje. Eles pegam aquela palavra, viram as costas e começam a caminhar. A pele, a carne deles começaram a ser restituída. Eles são curados, eles são restaurados. As escrituras dizem, meus amados, que no meio dos 10, percebendo que havia sido curado, voltou correndo e se lançou aos pés de Jesus e começou a adorar. Jesus olha para aquele filho que estava aos teus pés e disse: não eram 10 os que foram curados? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O que nós aprendemos, igreja? Muitas vezes agimos com ingratidão a Deus, através das nossas obras, através de nossas atitudes. Podemos, meus amados, nos doar mais para Deus e não doamos. Podemos, meus amados, sermos fiéis nos cultos e muitas vezes não somos. Criamos a nossa própria forma e regra de servir a Jesus. Já não é mais a palavra que rege as nossas vidas. Nos tempos antigos, quando nós falava em ir para a casa de Deus, era um motivo de alegria. Nos tempos bíblicos, as escrituras dizem: me alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. E os bons costumes se perdendo. Porque estamos ocupados demais, meus amados, com as nossas próprias vidas. Estamos perdendo a essência do que realmente é precioso e valioso para nós. E o Pai, meus amados, nessa noite nos ensina acerca do princípio da gratidão. Não espera por mais um milagre para que você tenha um motivo para servir e honrar a Jesus. Não espera por mais uma providência para que você tenha mais um motivo para servir e adorar a Jesus. Que a cruz seja o suficiente, que o sacrifício da cruz seja o suficiente. O Pai conta com cada um de nós, igreja. As escrituras dizem que nós seríamos testemunhas de Jesus. Ser testemunho de Jesus é replicar as mesmas obras que o Pai replicou. Nem todos foram chamados para pregar, nem todos foram chamados para estar aqui em cima do altar, nem todos foram chamados para louvar, mas todos foram chamados para, meus amados, glorificar e exaltar o santo nome de Jesus Cristo, o amando, o servindo de todo o teu coração. E há aqueles que dizem: eu sou grato a Jesus, mas não mede esforços para servir Jesus.
para caminhar com Jesus. Nós somos, meus amados, o espelho deste mundo. Nós somos o espelho deste mundo. O mundo tem olhado para nós. Muitas vezes, meus amados, através da tua ação e atitude, já é mais do que suficiente para você evangelizar e ganhar almas. Porque o nosso maior sermão não é as nossas mensagens, mas sim as nossas ações e atitudes. O que o Pai está querendo dizer com essas palavras: honre a Jesus com tua vida e com teu posicionamento. Todos os dias eu expresso minha gratidão a Jesus, não somente pelas provisões, não somente pelos milagres, não somente pelas bênçãos, mas por Ele ter me resgatado, ter escrito meu nome no livro da vida, e todos os dias eu digo para Ele: eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não faça parte dessa geração de pessoas ingratas. O servir a Jesus, meus amados, é uma decisão pessoal. Não, mas eu estou tão desanimado. Não estou dizendo que você não pode faltar da igreja. Você marcou ali um passeio especial com a tua família, você marcou ali algo, meus amados, especial. De repente você recebeu visitas essas que veio de longe, você, meus amados, por um ato de amor, meus amados, para com aquelas pessoas, você não pode virar as costas, você tem que recepcionar, você tem que receber. Mas nós, meus amados, simplesmente ficar em casa, porque estamos querendo ficar em casa sem motivo nenhum. Nós não podemos fazer isso, igreja. Pelo contrário, precisamos pedir ao Pai a cada dia para Ele nos dar prazer e alegria por estarmos na casa de Deus e por servir ao nosso Senhor, meus amados. Você já orou e você já disse para o Espírito Santo: Senhor, o que eu posso fazer para te honrar? Você já usou essas palavras alguma vez? Porque eu uso ela todos os dias. Por mais que eu faça a obra do Senhor, por mais que eu pregue, por mais que eu ensine, muitas vezes eu estou ali no meu secreto, falando com o Pai, abrindo meu coração: Senhor, o que eu posso fazer? E eu me vejo muitas vezes sem sabedoria, porque o desejo do meu coração era fazermos mais e mais para Deus. Ouvimos sobre a vinda de Jesus, ouvimos, meus amados, sobre o arrebatamento, ouvimos sobre o avivamento que virá antes da vinda do Senhor Jesus, e o que nós fazemos? Cruzamos nossos braços na maior parte das vezes. E se existe algo, meus amados, que nós precisamos começarmos, amados, a fazer, a praticar urgente, se chama, meus amados, a prática da palavra. Nosso querido irmão Gemiro pregou uma palavra muito linda aqui a última vez que ele ministrou. Mas o que adianta nós ouvirmos a palavra do Senhor? Uma parte do sermão que o nosso querido irmão trouxe aqui, ele falava sobre o esforço, sobre empenho, dedicar um pouco mais, porque Jesus está sinalizando a vinda dele. Não, igreja, mas não irá me adiantar de nada se eu ouvir e não praticar. Aleluia. O Pai quer que nós venhamos, amados, exalar a gratidão, não somente expressar por lábios, mas através de nossas ações e atitude. Seja grato a Jesus. Não, meus amados, pelo teu salário que aumentou esse ano, não, meus amados, por a determinada bênção a qual você recebeu, mas seja grato por aquilo que Ele já fez há 2000 anos atrás, e a cruz é o suficiente. Aleluia. E eu preciso me esforçar para honrar, meus amados, esse sacrifício. Aleluia. O meu pai me tirou, meus amados, do meio da favela.
Meu pai me tirou, meus amados, de uma pobreza extrema e terrível, de uma miséria, meus amados, de uma escassez, meus amados, enorme. E todos os dias eu expresso a minha gratidão a Deus por Ele ter me resgatado. E deixa eu te dizer algo aqui nessa noite, igreja. O motivo pelo qual Jesus vem me abençoando não é porque eu sou pastor, não é porque, meus amados, eu tenho feito a obra do Senhor, não, é pela sinceridade em servir a Jesus. No início da minha caminhada, ainda minha tia não havia se convertido, ela era católica de pé roxo. Aí ela, juntamente com outros membros da minha família, chegou a cogitar entre si, que eu estava ficando doido, porque no horário do almoço eu comia e começava a orar no quintal, e surgiu esse boato, essa conversa, eu acho que ele não está muito bem, mas era a vida de uma pessoa devota, igreja. Precisamos viver uma vida de oração, de relacionamento com o Pai, e o resultado, meus amados, da minha perseverança é que hoje ela está aqui, firme na casa de Deus, largou o catolicismo, meus amados, largou as imagens, as estátuas, e confessou a Jesus: a partir de hoje, eu seguirei e servirei ao único Deus vivo, aleluia. E ali, meus amados, eu perseverei na minha fidelidade. Eu não era membro, meus amados, eu não era obreiro, eu não era, meus amados, um pregador, eu não era um louvorista, eu era um filho, apaixonado por Jesus, e eu entendia, meus amados, que eu precisava viver essa comunhão, essa intimidade. Então, eu me empenhava na oração, meus amados, na busca, vivendo, meus amados, o cristianismo em tua totalidade. Estou testemunhando, meus amados, um pouquinho da minha trajetória como um filho, não como obreiro, não como um pregador. Nem sempre, meus amados, eu preguei o evangelho, e eu meditava sobre essas verdades. Senhor, qual foi o motivo pelo qual levou o Senhor me abençoar tanto? E o Pai começava a me trazer a minha memória, a minha caminhada, a minha jornada. Saíamos, amados, da escola, 10 horas da noite, ia para casa? Não. Ia namorar, meus amados, nas esquinas? Não. Ia para o monte, abria propósito, chegava em casa de madrugada, pegava o serviço, 7 horas da manhã. Eu tinha, meus amados, um instrutor me impressionando. Não, igreja, era algo pessoal, uma decisão pessoal, que eu havia, meus amados, determinado em meu coração. Eu buscarei a presença do Espírito Santo de Deus. Não, mas eu sou grato a Jesus, mas está em tua casa. Não, mas eu sou grato, Deus conhece meu coração, mas não faz nada para Jesus. Não, mas eu sou grato. Ei, igreja, precisamos agir mais e falar menos. Muitas vezes esperamos, paizão, esperamos somente pela busca do nosso próximo. Quer viver o avivamento, mas quer que o teu pastor viva em oração e jejum. Você mesmo não faz um jejum na semana. A igreja está fria, mas fica a semana inteira em redes sociais, assistindo séries. Precisamos nos posicionar como filhos de valor, porque o Pai tem me ensinado, meus amados, o Pai tem me revelado. Ele pode entrar aqui dentro dessa casa, meus amados, com o teu poder e com a tua glória, e pessoas ficarem intactas, sem o sentir, sem o ouvir, porque uma vida, meus amados, carnal, nos afasta da presença de Deus. E muitas vezes olhamos para aqueles que estão do lado de fora, e meus amados, o que nós mais sabemos fazer é apontar o dedo. E
E eu te digo uma verdade, muitas vezes estamos mais sujos do que aquele que está do lado de fora. Porque enquanto a pessoa não conhece a verdade, ele está cego. Mas a palavra do Senhor diz, pelo fato de você enxergar, agora você tem pecado. Quanto mais é nos revelado da palavra do Senhor, mais é cobrado de nós. Está entendendo a palavra do Senhor? Existem pessoas do lado de fora, meus amados, que ainda não conhecem a palavra do Senhor e não sabem que prostituir é pecado, então nem prostitui. Mas nós conhecemos a palavra e nós sabemos que nós não devemos prostituir. Tem pessoas do lado de fora que não sabem que é mandamento do Senhor, não roubarás, não sabe. Mas nós estamos dentro da casa do Senhor e sabemos, meus amados, que nós não devemos roubar, é um mandamento. Precisamos ter caráter, precisamos ter princípios em nossas vidas. Isso é cristianismo, isso é vivermos, amados, a palavra. Aleluia, glória a Deus. E Jesus quer, meus amados, que nós venha viver o verdadeiro evangelho, se esforçando, meus amados, para nós, meus amados, sermos gratos a cada dia. Aleluia. Ele te deu uma chance de um dia entrar nos céus. Ele te deu uma chance de um dia ter, meus amados, uma mansão na cidade celestial. Ele te deu, meus amados, uma chance de um dia entrar no reino. Ele te chamou pelo nome. Então honre essa oportunidade. Honre essa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Dê o teu melhor. Aleluia. Em um dos sermões de Jesus, meus amados, Jesus, ele diz as seguintes palavras: por que preocupais com o dia de amanhã? Por que andais tão inquietos e fatigados pelo dia de amanhã? O Pai não nos chamou para sermos pessoas avarentas, nem tão pouco, meus amados. Deus nos chamou para ser uma Marta da vida, andarmos fatigados e preocupados com muitos afazeres. Descansa o teu coração e saiba, meus amados, a crer mais em Deus. Porque o Pai te sustentou até aqui e Ele vai continuar te sustentando. Não deixa que Satanás roube o teu foco. Não, mas apóstolo, homem de Deus, ainda não compreendi, ainda não entendi. Porque o Pai está me revelando aqui. E eu sei, meus amados, plenamente o que o Pai está querendo deixar claro aqui. Quantas vezes, meus amados, nós queremos abraçar o mundo, queremos, meus amados, segurar o mundo, e temos tão pouco tempo sobre essa terra. Eu vou aprofundar um pouco mais, porque muitas vezes você pega uma carga horária em teu trabalho que excede aquilo que Cristo quer para a tua vida. Trabalhamos demais, meus amados, corremos demais atrás das coisas carnais, das coisas do mundo. E o Pai, meus amados, está a um passo de chamar a igreja. Louvamos, meus amados, e cantamos como foi adorado nos dias de hoje. Hinos, meus amados, da harpa, que nos traz uma revelação tão profunda do coração do Pai. Mas é tempo de nós nos esforçarmos para viver essa revelação. Não estou dizendo que você, meus amados, vai deixar de correr atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos. Estou dizendo que você vai priorizar. Em um ato de gratidão a Jesus, você vai priorizar, meus amados, o querer do Pai. Ou simplesmente iremos encruzar os nossos braços e esperar o Pai nos chamar pelo nome. Iremos esperar o Pai, meus amados, nos chamar para casa.
E eu tenho a certeza, meus amados, que naquele grande dia muitos chorarão, dizendo para o Pai: Pai, eu poderia ter feito muito mais para o Senhor, eu poderia ter agregado mais, eu poderia ter me empenhado mais. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo o que o Pai está nos ensinando nessa noite? Se esforce um pouco mais, seja grato. Seja grato pela vida que Deus tem te dado, seja grato pelo, meus amados, o calçado que Ele tem te dado, seja grato pelas vestes que Ele tem te dado, seja grato pelo alimento, seja grato, meus amados, pela a provisão diária. Você não precisa se preocupar pelo dia de amanhã, se preocupa, meus amados, somente pelo agora, e agradeça a Jesus. Por quê? Porque o agora Deus já proveu para você. Aleluia. Você está aqui, meus amados, firme e forte na casa de Deus. Aleluia. Muitas vezes Satanás tenta lançar seta em meu coração para que eu venha me preocupar, meus amados, com o dia de amanhã, e simplesmente eu repreendo, eu digo: Senhor, o Senhor tem me chamado, e até aqui o Senhor tem me sustentado, o Senhor vai continuar me sustentando até o fim. Eu tenho vivido como o profeta Elias sobre essa terra, e não tem me faltado nada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, os amados, igualmente, o Pai quer que nós venhamos a ter esse posicionamento. Sirva Jesus, meus amados, mas sirva com sinceridade. Faça a obra de Cristo, meus amados, mas faça com dedicação. Não faça de qualquer maneira. Peça, meus amados, a Cristo o amor pela presença dEle e o amor pela a obra dEle, para que possamos, meus amados, a cada dia verdadeiramente queimarmos para o reino. O Pai tem chamado filhos e filhas a se dedicar ao teu reino, e temos, meus amados, todo motivo do mundo para sermos gratos a Jesus. Eu poderia começar aqui a testemunhar acerca, meus amados, das inúmeras bênçãos as quais o Pai tem trazido até a mim, as inúmeras vitórias que Ele tem me concedido. Aleluia. E certamente, meus amados, que 1 hora, 2 horas seria pouco para contar cada milagre, cada provisão de Deus. Aleluia. Mas eu resumo, meus amados, dizendo: o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Enquanto você marcha fazendo a obra, cumprindo o querer de Deus, essa palavra estará viva em teu coração, e o Espírito Santo de Deus irá trazer a tua memória e o teu coração, meus amados, esse versículo: o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E Deus, meus amados, estará operando milagres, porque você entendeu, você compreendeu o princípio da gratidão. Aleluia, glória a Deus. E eu finalizo, meus amados, dizendo: temos sido gratos a Jesus? Reflita durante 1 minuto, verdadeiramente você tem sido grato a Jesus por tudo que Ele tem feito por você? Durante 1 minuto pense nisso, porque o Pai nessa noite está nos chamando a expressar essa gratidão através de nossas ações e atitudes. Aquele leproso volta e se prostra aos pés de Jesus e glorifica a Deus por aquele milagre. E o mais glorioso, igreja, preste atenção, os 10 leprosos foram curados, 9, meus amados, seguiu em frente, não reconheceu, não foram gratos, não voltaram para agradecer, mas aquele homem que voltou, as escrituras dizem que ele recebeu não somente a cura, mas também a salvação. Filho, vai, porque a tua fé
te salvou. E o que nós aprendemos, meus amados, a gratidão tem um poder para te trazer muito mais do que você imagina. Eu vou repetir novamente, a gratidão tem um poder de levar você, meus amados, a viver o extraordinário de Deus. Você tem sido abençoado, você tem sido agraciado, mas se o Pai encontra a gratidão em teu coração, bênçãos maiores virão sobre a tua vida. Aleluia! Porque a todo tempo você está confessando: o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. A todo tempo você está relembrando, meus amados, o que o Pai já fez sobre a tua vida. A todo tempo você traz a imagem da cruz em tua mente, em teu coração. E você, meus amados, reconhece o amor eterno de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou contar minha última experiência aqui para nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Um dia, estando na presença do Pai, o adorando, o amando, aleluia, glória a Deus, olha o que o Pai me disse: chegará dias em que a minha igreja, meu filho, já não me chamará de Jesus, mas me chamará de Pai. Prestai atenção nessa revelação. Jesus nos resgatou e nos adotou como filhos, e a todo tempo nos chama de filhos. Mas quantas vezes você chama Ele de Pai? Pensa nisso. Não, mas Jesus nos deu o comando para a gente usar o nome dEle. Você usa o nome dEle, meus amados, para repreender demônio, para lutar contra demônios. Você não usa o nome dEle para chegar à presença dEle. Pega essa chave, porque uma vez que você se torna verdadeiramente filho, meus amados, e esse DNA passa, meus amados, fluir dentro de teu ser. Aleluia. Você assume o teu papel de filho na presença do Pai, aleluia, e você passa a expressar o teu amor e a tua gratidão a Ele, a todo tempo da tua vida, aleluia, glória a Deus. E você pode, meus amados, refletir o quanto isso é glorioso, o Pai te chamando você de filho, e te dando um privilégio de chamar Ele de Pai. Aleluia. Chegará dias em que a minha igreja, o meu povo, terá tanta intimidade comigo, que ela já não me chamará pelo nome, mas sim de Pai. É uma igreja grata, é uma igreja que reconhece o que Cristo já fez. É uma igreja, meus amados, bem posicionada. É uma igreja, meus amados, alinhada com o coração do Pai. Aleluia. A única vez, paizão, que Jesus chamou Deus de Deus foi na crucificação. Porque toda oração de Jesus, Ele dizia: Pai, Pai. Essa revelação é para gerar intimidade, aleluia, e a intimidade vai ser, meus amados, construída dentro da base da gratidão, aleluia, porque, meus amados, eu me esforço a cada dia para renunciar ao mundo, para renunciar à carne, para renunciar ao embaraço, porque eu carrego gratidão na minha vida. É a gratidão que te leva, você, meus amados, a ter ação diante de Deus. Aleluia. Você já viu, meus amados, uma pessoa que se diz ser liberta, meus amados, da maconha, e ele pega e fuma maconha novamente? Senhor, eu sou grato a Ti por ter me libertado e estar lá puxando baseado. Não, igreja. Eu sou grato a Ti, porque eu nunca mais coloquei essa praga em minha boca. É ação,
Aleluia! A nossa gratidão, Senhor, eu estou aqui clamando a Ti, pois eu sou grato, eu estava morto no pecado, e o Senhor me trouxe para a luz. Eu sou grato a Ti pelo pai que o Senhor me concedeu, pela mãe que você me concedeu. Filhos, honre os teus pais, homens preciosos de Deus, tementes, que o Pai usou para te gerar. Aleluia! Seja grato, expresse através das tuas ações e atitudes. Aleluia! E eu me lembro que eu já disse, obrigado minha filha, eu me lembro que eu já disse, meus amados, aqui na igreja, na minha casa, na minha sala, eu coloquei, meus amados, um quadro, e há uma palavra, meus amados, em destaque em dourado: gratidão. Para mim nunca esquecer, meus amados, de ser grato a Jesus, e todos os dias eu oro e eu olho para Ele, e ali eu expresso a minha gratidão a Jesus, por tudo que Ele tem feito e operado. Jamais murmure, jamais se preocupa pelo dia de amanhã. Seja um filho verdadeiro, e como filho verdadeiro, você saberá que Deus tem cuidado de você. Então teremos, amados, motivos para glorificar a Jesus. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Missionária Mercedina, Deus tem cuidado da senhora, e Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado dos teus filhos. Aleluia! Apenas agradeça. Cristo libera essa palavra para a tua vida. Apenas agradeça, porque Cristo já fez a obra na vida deles. Aleluia! A igreja vai aprender a chamar a existência o que não existe, através do princípio da gratidão. Ó céus, ó dias, eu não tenho nada, eu estou na prova, eu estou na luta, não mude o teu vocabular. Jesus Cristo é o meu pastor, e nada me faltarás. Ele vai entrar dentro de lares, Ele vai trabalhar, meus amados, em vidas, Ele vai, meus amados, fazer uma obra extraordinária, quando você, meus amados, se exalar diante dEle, com o princípio da gratidão. Aleluia. Me lembro, meus amados, de um posicionamento que a minha mãe sempre manifestava, e eu reprovava 100%. Ela tinha uma mania de comer, meus amados, o arroz hoje, já chorando, meus amados, pelo arroz de amanhã. A conta do mês que vem não tinha chegado, e ela já estava ali murmurando: ó céus, ó dias, o que eu vou fazer para pagar a conta que vai vir daqui 30 dias, e eu, meus amados, novo convertido, não conhecia a palavra do Senhor, mas já entendia que eu havia me rendido a um pai de amor, e eu dizia para ela: mãe, para com isso, nós precisamos aprender a viver o hoje. E eu nunca peguei isso, meus amados, como exemplo. Pelo contrário, desde o início da minha conversão, o Espírito Santo de Deus já me levou a rejeitar. Aleluia! Porque enquanto você se preocupar demais com o dia de amanhã, Satanás achará brecha em teu coração para neutralizar a gratidão em teu espírito. Porque uma pessoa grata, meus amados, a Jesus, ele não tem tempo para ficar preocupando com o dia de amanhã. Nós vivemos hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feito nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Jesus te ensinando, você, meus amados, a pedir somente a provisão diária. Aleluia! E você comeu, você, meus amados, bebeu, você, meus amados, o Pai providenciou uma veste para você para hoje, você tem onde reclinar a tua cabeça, se alegre, porque isso já é sinal de que Deus tem te abençoado, e Ele tem cuidado de você. Aleluia!
E se for vontade de Deus, meus amados, coisas maiores você irá alcançar. Bênçãos maiores você irá alcançar. Mas se preocupa somente com o agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos consagrar a Santa Ceia do Senhor. As horas devagarzinho. Estamos, amados, avançando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Prestai atenção, igreja do Senhor. Estou falando movido pelo Espírito Santo. Quando a igreja aprender a ser mais grata a Jesus, você vai fazer menos e ganhar mais. Grave isso que eu estou dizendo para você, irmão Gemiro. Você vai fazer menos e ganhar mais. Porque enquanto nós não aprendemos, meus amados, a exalar a gratidão, nós trabalhamos muitas vezes dia e noite, e a verdadeira bênção não vem, porque a bênção quem dá é Jesus. Amém? É o Pai que libera, e o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite. Aprenda a descansar um pouco mais em Deus. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Você quer um sofá novo em tua casa, irmã Eliane? Aí você pensa, não, mas para me conquistar esse sofá de 3 mil reais, eu tenho que trabalhar, aumentar um pouquinho a minha carga horária. Não aumente um pouquinho a sua carga horária, não, dobre o seu joelho, porque como uma filha grata a Deus, haverá provisão dos céus. No momento que eu aumento a minha carga, eu me afasto do querer de Deus. Eu não tenho tempo para ensaiar na igreja, eu não tenho tempo para me unir aos irmãos, para visitar a alma carente, eu não tenho tempo para me empenhar mais. O Espírito do Senhor está falando aqui nessa noite. E o problema é que muitas vezes queremos parar, meus amados, somente pelo médico. Ó, a situação da sua saúde está assim, se não parar, morre. Oh céus, oh dias, eu tenho que parar. Cristo já mandou você parar 1000 vezes. A 1000 vezes, o que você está fazendo? Amém, igreja? Então eu estou repetindo. Eu estou repetindo essa frase por várias vezes, porque Deus está mandando eu repetir. Amém? Seja grato a Jesus. Amém? Eu quero convidar aqui na frente a nossa missionária. As 2 missionárias, vem aqui na frente. Aleluia. Mercedina, Diana. Aleluia. E vamos consagrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Estenda as mãos para cá, igreja. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Glória a Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está, meu Pai, o simples suco de uva e um simples pão asmo. E nós te damos graças e louvores e consagramos a Ti, meu Pai. E a partir de agora, meu Pai, que esse simples pão asmo seja o próprio corpo de Ti. E esse simples suco de uva seja o sangue de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, e te damos graças e louvores e consagramos a Ti, que possamos termos parte e comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. As nossas missionárias passará sobre toda a igreja. E a palavra do Senhor diz, que examine o homem a si mesmo, e assim come e beba do corpo e do sangue. A Santa Ceia não é do pastor, não é do ministro, a Santa Ceia é de Jesus. É um ato de fé, o qual nós celebramos, meus amados, para termos comunhão com Jesus, por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, pelo amor manifestado. Aleluia. Vem, sente na mesa como filho de Deus. Se você tem que confessar algum pecado, confesse agora, renuncie, não faça mais, e venha para a mesa, porque o Pai te chama. Aleluia. O Pai abraça a todos, o Pai estende as mãos para todos, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 11, versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comestes, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comestes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Podeis comer do corpo do Senhor e beber do sangue do Senhor. Coloque a segunda oração aí para mim. Deixei separado. Estenda tuas mãos aos céus, igreja. Estenda tuas mãos aos céus em um ato de gratidão. Em pé, sentado da forma que você achar melhor. Expresse o teu amor para com Jesus. Expresse a tua gratidão. Declare que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Declare: o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Narabasuri mi cantarabasuri mi carabarabara. Oh Jesus, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Aumente um pouquinho a adoração. Toda a igreja clama em Jesus durante 1 minuto. Aonde você estiver nos acompanhando através desta live, ame ao Espírito Santo de Deus e expresse a tua gratidão ao Senhor. Ame a Jesus. Diga para Ele: Abba, Pai, eu estou aqui em Tua presença, em Tua casa, meu Pai, e eu te busco de todo o meu coração, de todo o meu ser. Espírito Santo de Deus, enche a tua casa, Pai. Enche a tua casa com tua presença, com tua unção, Pai. Venha com mais de ti, meu Pai. Nos incendeia. Chamamos, Abba, Pai. Expressamos a ti a nossa gratidão, meu Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, meu Pai, a qual a cada dia é derramado em nossas vidas. Aleluia. Naramanarabasuri cantarabasuri mi carabarabara. Naramanarabasuri mi cantarabasuri mi carabarabara. Aleluia. Você pode declarar nessa noite a tua paixão por Jesus. Você pode dizer para o Pai: Pai,
A partir de hoje eu irei expressar o meu amor através das minhas ações e atitudes. Serei grato a Ti. Narabasuri me canta, rabarabarabarabara. Naramantarabasuri me carabasuri me carabaraba. Oh! Você pode declarar: eu te amo, papai, e gritarei para o mundo ouvir, aleluia. Te amamos, te amamos, precioso amigo Espírito Santo, papai, aleluia. Te amamos Jesus, noivo amado, papai. Enquanto estamos aqui te amando, que a tua unção possa fluir, que filhos e filhas possam ser cheios, tocados pela tua glória, tocados pela tua unção, em nome de Jesus. Libere, mas te amamos, Espírito Santo. Te amamos, amiga Espírito Santo. Oh! Te amamos, Abba Pai. Oh! Abaixa um pouquinho a adoração, um pouquinho. Abaixa mais um pouquinho. Há uma unção do Espírito Santo de Deus aqui, igreja. Paizão, o Espírito Santo de Deus, ele manda te dizer que ele tem cuidado da tua saúde. Amém? O Espírito Santo de Deus tem zelado pela tua saúde. Eu vejo o amor do Pai sendo derramado sobre a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Há uma unção forte caindo sobre a vida da nossa querida irmã Maria. Há uma unção gloriosa caindo sobre a vida dela. É o amor do Pai. É a presença do Pai, segura ela. Está forte a unção sobre a vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós somos debaixo, meus amados, da nuvem de glória, manifestando de forma sincera o nosso amor. Quando o Pai, meus amados, encontra a gratidão, verdadeiramente a gratidão em nossos corações, milagres começam a brotar. Bênçãos começam a se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Missionária Mercedina, o Pai encontra a gratidão em teu coração, e o Pai te abençoa nessa noite. Eu vejo o Espírito de Deus tocando na tua cabeça. Amém? Deus está te dando um milagre pleno, está cuidando da tua saúde. Uma bênção que vem aqui agora sobre a tua vida. Deus está te honrando. E a missionária vai testemunhar aqui em cima do altar. Acredito que por esses dias a missionária passará pelo médico. Talvez tenha retorno. Você verás a mão de Deus. Amém? Igreja do Senhor, abaixa aqui a adoração. Milagres brota quando o Pai encontra gratidão em nossos corações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A partir de hoje, seja mais grato. Seja mais grato. Clame, ore, fale com o Pai. Senhor, me ajude.
Me ajude em minhas fraquezas, porque a minha carne me leva para o trabalho intenso. A minha carne me leva para as coisas dessa terra. E através da sinceridade do teu coração, Cristo irá te dar força. E você vai tomar uma decisão, meus amados, de correr a cada dia para os braços do Pai. Aleluia, de plantar mais no reino, de agregar mais, meus amados, na obra do Senhor. Aleluia, porque brevemente nós mostraremos as nossas obras para o Pai. Aleluia, brevemente Ele irá pedir a nós o nosso fruto. Amém. E nós, meus amados, com alegria em nossos corações, mostraremos para Ele o nosso fruto. Senhor, em um ato de gratidão, eu dei, Senhor, a minha vida. Aquilo que o Senhor derramou em minha vida, eu expressei para o meu próximo. Eu compartilhei com outros. Isso é você ser grato. Amém, igreja? Aleluia. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, honre a casa de Deus. A casa de Deus, ela é carente. Temos, meus amados, o projeto do ar-condicionado, ainda não conseguimos levantar os valores, estamos lutando, amém, mas ainda não conseguimos. Temos o aluguel, a água, a luz da igreja. Precisamos do teu apoio. Se o Espírito de Deus te tocar, se torne uma coluna, um mantenedor. O que é, meus amados, uma coluna? Um mantenedor é um filho, uma filha de Deus que dizima, que oferta mensalmente. Se o Pai te chamar, se torne uma coluna na casa de Deus, e nos ajude a levar o avivamento, a expandir com o reino de Deus. Amém? Temos projetos lindos, temos, meus amados, obras para ser feita, mas precisamos, meus amados, de recursos financeiros. O micro-ônibus, por exemplo, tem um pneu, meus amados, que está precisando urgentemente ser trocado, e não temos condições. Meses o paizão fala comigo, precisamos trocar o pneu, mas não temos recursos no caixa da igreja. Amém? E precisamos que filhos e filhas, meus amados, venham honrar o altar do Senhor. Amém? Para que assim nós possamos avançar mais e mais com o reino de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estendo tuas mãos, estarei te abençoando, finalizando assim o culto dessa noite. Sexta-feira, culto com a nossa missionária Mercedina, culto de bênção. Deus tem operado. Amém? Venha, participe, não fique em casa. Domingo que vem, culto da família, com o nosso pastor João, em nome de Jesus. Amém? Será glorioso o que Deus irá fazer aqui, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos leve em paz, em perfeita segurança para a nossa casa. Seja conosco, meu Pai. Que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, esteja sobre o teu povo hoje e sempre. Assim abençoamos, meu Pai, sobre a tua igreja, essa semana a qual nós estamos entrando, em nome de Jesus Cristo, te damos louvores e graças, pois o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, e todos digam amém. Escuta encerrado em nome de Jesus, não saia sem cumprimentar os teus irmãos. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito.
Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.